Então são ideias de futebol opostas, mas o que une as duas é o potencial e o poderio financeiro dos dois times. Demorou, mas chegou a hora, né? Demorou, parou, foi criticado, tinha rubro-negro que me cobrava no metrô. Professor, eu quero título, não sei o quê. Teve um momento que o Flamengo só tinha aquela Copa do Brasil lá contra o Atlético Paranaense e todo mundo cobrando. O Bandeira sai sem ser campeão. Vou trazer aqui o Ortiz, o Léo Ortiz, pensando em revendê-lo. Não. Ou o De La Cruz. O De La Cruz. Vai trazer para ele jogar no Flamengo, para ele ganhar títulos com o Flamengo. Qual é o melhor disponível na posição do meio de campo que eu estou precisando no América do Sul? O De La Cruz. O Flamengo não contrata o De La Cruz pensando em revendê-lo, nem o Léo Ortiz. Salve, galera, chegando agora mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos reagir ao programa Futebol 360, que analisou essa hegemonia do futebol brasileiro por Palmeiras e Flamengo. Vocês concordam que essas duas equipes são as melhores do futebol sul-americano? Já chega, participa e deixa sua opinião nos comentários sobre este assunto. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, como também vamos curtir os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Chega de enrolação, vamos ao nosso conteúdo agora. Flamengo, que ao lado do Palmeiras, vem dominando o cenário do futebol brasileiro, sul-americano nos últimos anos. E no âmbito estadual, domínio tem sido grande também, apesar dos dois últimos títulos do Fluminense, mas o Flamengo tem chegado sempre às finais. Olha aí, finais seguidas de Flamengo e Palmeiras. O Flamengo chega pela 6ª vez consecutiva à final do Campeonato Estadual. Perdeu as duas últimas para o Fluminense, é verdade, mas são 6 finais seguidas. O Palmeiras, 4 finais seguidas e pode chegar na 5ª se passar pelo Novo Horizontino, professor Celso. E com sobras, né, Abel? E com sobras, porque o Palmeiras pode chegar a um tricampeonato paulista. Eu sei que o paulista não tem o mesmo peso de outros tempos, mas muito time bom do Palmeiras nunca foi tri. As academias não foram tri em São Paulo. A última vez foi há 90 anos o único tri, que era a Palestra Itália ainda, né? Justamente em 34. E agora chega com bastante sobra. Que mostra a superioridade do Palmeiras em relação aos outros times no estado de São Paulo. E mesmo no Rio, o Flamengo perde esses títulos para o Fluminense, mas sempre chegando muito forte, como candidato a título. Então a hegemonia nos estados não se discute, né? Os dois, mesmo em termos de campeonato brasileiro, a gente sempre procura outros times para colocar na mesma prateleira de Palmeiras e Flamengo. Nas suas respectivas casas, eles sobram, né? Os rivais se desfazendo no caminho. Não chegou o Vasco no Rio, em São Paulo não chegam Corinthians e São Paulo. Os dois invictos na temporada. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. É bom lembrar, hein? O Flamengo ainda com o detalhe de que não toma gol, né? Tomou um gol com o time reserva. Então, um momento de muito equilíbrio. E o Palmeiras, quando toma, faz 4, faz 5, faz... O curioso é que não tem uma fórmula para isso, porque o Palmeiras e Flamengo chegaram a esse estágio com caminhos diferentes. O Flamengo é um modelo de futebol bem diferente do Palmeiras, muitas trocas de técnico, pouca paciência para o trabalho, mas sempre com um elenco estrelado, um elenco com muitos destaques individuais, e isso conta muito até para amortecer essa falta de um projeto de futebol de longo prazo. No caso do Palmeiras, uma situação diferente e até rara no futebol brasileiro, permanência de treinador, e um treinador vitorioso como Abel Ferreira, uma ideia muito clara de futebol, que é de contratações com critério, com jogadores que dão retorno esportivo. Aposta na base, que é muito forte. Aposta na base e também o Palmeiras não se limita só ao curto prazo, então vários jogadores demoraram a estourar no Palmeiras, mas o clube acreditou e esse ano está observando esse processo acontecer de novo com o Flaco Lopes. Então são ideias de futebol opostas, mas o que une as duas é o potencial e o poderio financeiro dos dois times. São times que conseguem bancar essas duas propostas que exigem custos. O Flamengo com investimento em elenco, sempre, e no caso do Palmeiras, a manutenção. Para manter o mesmo elenco, Zé Rafael, Veiga, Dudu,
Rony, todos esses caras, Gustavo Gomes, o Palmeiras também precisa gastar muito com renovações, precisa ser criterioso em reforços, os investimentos na base são muito altos. Então, por tudo isso, o cenário financeiro ajuda as duas equipes. Agora, quando clubes desse tamanho, como Palmeiras e Flamengo, atingem o círculo virtuoso, é muito difícil de superar depois. Porque agora, esses clubes, eles vão aumentando o faturamento ano após ano. As receitas, e a tendência é isso aumentar cada vez mais, porque estão sempre disputando o título, estão sempre avançando de fase em competição, então sempre ganham... Programa de sócio-torcedor cada vez bombando mais, estádios sempre lotados. O Flamengo teve uma das suas piores temporadas recentes no ano passado, mas o faturamento se manteve na casa de 1 bilhão, porque avançou em competições, chegou em finais. Então, por tudo isso, é o estágio por competência que Palmeiras e Flamengo... É claro que tem privilégios financeiros. E os dois também vendem bem jogadores. O Flamengo vende bem jogadores da base, o Palmeiras também. O Palmeiras ganhou dinheiro, por exemplo, com o Arthur. E lembrando, são dois modelos associativos, né? Ou seja, a vida fora da SAF, desde que se tenha vergonha na cara. Organização. Então, tiveram... A coisa não é simples assim, SAF sim, modelo associativo não. Um bom modelo associativo, bem gerido, o Flamengo parou para pensar na vida em um momento. Demorou, mas chegou a hora, né? Demorou, parou, foi criticado, tinha rubro-negro que me cobrava no metrô. Professor, eu quero título, não sei o quê. Teve um momento que o Flamengo só tinha aquela Copa do Brasil lá contra o Atlético Paranaense e todo mundo cobrando. O Bandeira sai sem ser campeão. O Palmeiras teve a felicidade de, num primeiro momento, Paulo Nobre lá emprestar dinheiro a juro baixo, depois vem a questão da Crefisa, mas não é só isso. Como é que o Palmeiras geriu a questão do seu estádio, por exemplo? De uma maneira muito mais racional. Há críticas, mas não se fala que o Palmeiras tem uma dívida que outros têm. Então, sabe, o modelo associativo, quando bem gerido, quando bem encaminhado, também pode ser uma solução. Não, ele é a melhor das soluções. Eu acho que é a melhor de todas. Mas precisa ser bem trabalhado, porque também não pode ficar ao sabor do vento, né? Trocou a diretoria, aí muda tudo, cada um faz de um jeito. Mas é óbvio que o clube, quando ele consegue gerir a si próprio com competência, com seriedade, ele não está sujeito aos interesses comerciais de quem está de fora. A gente falava agora há pouco das contratações do Vasco, que são contratações, na sua maioria, que devem interessar economicamente a 777. O Flamengo não. O Flamengo contrata jogadores para que eles deem retorno técnico em campo. Algumas contratações que são feitas não são assim. Por exemplo, a última agora. Vou trazer aqui o Ortiz, o Léo Ortiz, pensando em revendê-lo. Não. Ou o De La Cruz. O De La Cruz. Vai trazer para ele jogar no Flamengo, para ele ganhar títulos com o Flamengo. Qual é o melhor disponível na posição no meio de campo que eu estou precisando, no América do Sul? O De La Cruz. O Flamengo não contrata o De La Cruz pensando em revendê-lo. Nem o Léo Ortiz, nem outros jogadores que vieram. Nem mesmo o Luiz Araújo, que é mais jovem. Ele contrata para que tenha retorno dentro de campo, que eles joguem e entreguem títulos ao Flamengo. Essa é a grande diferença. Por isso, o modelo associativo, quando você tem capacidade de se organizar para ter dinheiro, para o clube estar sadio financeiramente, poder fazer investimentos, é melhor, porque o retorno desse dinheiro, do lucro, fica dentro do clube. No caso da SAF, não. O retorno vai para a empresa que pagou o dinheiro para pagar dívida. Na verdade, as SAFs chegam para salvar os clubes das suas dívidas. Porque Vasco, Botafogo, Cruzeiro não tinham mais como sobreviver enquanto instituição. E aí eles tinham que recorrer a alguém que pagasse a dívida. Não é o caso do Flamengo, hoje não é o caso do Palmeiras, pode não ser o caso de outros clubes. Então, é claro que o modelo associativo gerido conscientemente e com capacidade, com competência, ele é melhor para o clube do que a SAF nessa altura. Porque é o clube por ele mesmo, não é um terceiro interessado em botar dinheiro e tirar dinheiro. Melhor que a SAF, dependendo... SAF é investimento. Todo mundo que faz investimento faz para ter retorno. Se não tiver retorno, é prejuízo. Eles acabam abandonando. É melhor que SAF, dependendo do clube, dependendo da gestão. E dependendo da SAF também. Dependendo da gestão, se for uma gestão... Um monte de modelo associativo aí que é uma porcaria. Competente e consciente. Então, peraí. Se for uma gestão competente e consciente, é melhor que você seja gerido
né, de forma associativa. Sim. Agora, o problema é que são exceções, não né? tem responsabilidade. A maioria no Brasil. Deixa dívida em cima de dívida. O clube em situação falimentar, aí não vale a pena. Não vale a pena. A maioria no Brasil. Mas a gente tem hoje 2 exemplos no Brasil de clubes que passaram por problemas sérios. O Flamengo passou anos e anos com problemas sérios de gestão, mas conseguiu corrigir a sua rota. Palmeiras também. Palmeiras exceções. também. De formas diferentes, mas os dois corrigiram suas rotas e hoje são exemplos de boas administrações Não é do todo futebol mundo brasileiro. que tem... E isso se mostra através dos resultados recentes. Não é todo mundo que tem e eu não vou tirar mérito, não, nem falar mal, ao contrário, falando bem, mas não é todo mundo que tem um torcedor, presidente, milionário que vai lá e empresta o dinheiro bonzinho com juros baixos. Mas depois teve não é todo mundo que vai ter isso. Tem clube que tem torcedor milionário que empresta o dinheiro e depois toma o clube para si. Então, como no Atlético Mineiro. Pois é. Tomou o clube para si. Fez a SAF e eles são os donos da própria SAF. Passaram a ser donos do clube porque foram emprestando dinheiro. E teve sequência. É doação. Depois do Paulo Nobre veio gente que se até opõe ao Paulo Nobre, que é a Leila. É um outro modelo. Mas a coisa continua andando. Não foi terra arrasada. Quer dizer, tem uma continuidade de gestão. Ciclo vicioso do bem, né? Agora, a maioria dos clubes brasileiros é o contrário. Se locupleta do fato de não ter que... Da satisfação, de dívida. Bom, agora vai estourar esse troço aí. É preciso uma conscientização. Futebol hoje é um negócio? Prazer. Sociedade Esportiva Palmeiras, meu negócio é futebol. Prazer. Clube de Regatas Flamengo, meu negócio é futebol. É também um tipo de investimento, porque você não ganha dinheiro só revendendo o jogador. Você traz o jogador, você ganha em marketing, camisa, promoção, título, torcida. Isso que eu falei, que o Cuéllar transmissão. Poderia ser uma boa para o Vasco também. Depende de como você pensa o futebol, como você pensa o negócio. Então. Sim. O jogador... Porque você não ganha dinheiro só revendendo o jogador. Você ganha dinheiro também com esse jogador te ajudando esportivamente. Salve nação, então vamos comentar um pouco sobre esse debate que aconteceu no programa Futebol 360 da ESPN Brasil. O link da ESPN vai ficar na descrição como forma de créditos. Palmeiras e Flamengo, as duas melhores equipes do futebol sul-americano. E isso vem se comprovando dentro de campo, com a conquista dos títulos de ambas equipes. O Flamengo, assim como também Palmeiras, tem ganhado os principais campeonatos do Brasil e sul-americano nos últimos anos, com exceção da última temporada em que o Fluminense conquistou a Libertadores da América. Realmente, a hegemonia dessas duas equipes tem chamado a atenção no futebol brasileiro e até mesmo no futebol sul-americano. A imprensa de vários países destacam que Palmeiras e Flamengo são as equipes a serem batidas no cenário sul-americano. Realmente são as equipes que mais investem no futebol brasileiro e, acima de tudo, são as equipes que estão mais bem financeiramente do futebol brasileiro. São equipes que pagam em dia, são equipes que contratam visando um retorno para dentro de campo e não visando uma futura venda. Isso é o que acontece em várias equipes do futebol brasileiro. Compra pensando em vender para ter um lucro. Flamengo e Palmeiras não. Esses times não precisam comprar jogadores pensando em vender, pensando em ter lucro em sua venda futuramente. É claro que se algum jogador, principalmente do sub-20, um jogador da base se destacar, é questão de lógica que essas equipes terão lucros muito altos quando for vender esses atletas. O Flamengo vendeu o Vinícius Júnior aí recentemente, Paquetá, dentre outros atletas que renderam muita grana aos cofres rubro-negros. O Palmeiras vendeu o Endrick recentemente por um valor muito alto ao Real Madrid. Então são equipes que se mantêm financeiramente bem. E o resultado vem dentro de campo. O Palmeiras tem conquistado os títulos do Campeonato Paulista ultimamente, assim como também o Flamengo, que por mais que não tenha vencido os 2 últimos carioca, chegou à 6ª final consecutiva do estadual. Isso mostra o poderio financeiro que o Flamengo tem relacionado às outras equipes. E agora mais essa real possibilidade da construção do seu estádio próprio. Imagine só o Flamengo tendo 100% da arrecadação indo para os seus cofres. Imagine aí como seria. Pensa que o Flamengo
pode construir um estádio para mais de 100 mil pessoas. Então, em jogos importantes, jogos de Libertadores, se o Flamengo colocar 80 mil, e nós sabemos que os valores dos ingressos são diferenciados. Competições mais importantes é mais caro. O Flamengo poderá bater recordes aí de arrecadação no futebol brasileiro e sul-americano quando tiver o seu estádio próprio. E o Flamengo já deu o pontapé inicial. Fez o projeto, apresentou à Caixa Econômica Federal e demonstrou interesse em comprar o terreno ali que se encontra no gasômetro. Portanto, eu concordo com os comentaristas, né, falando sobre essa hegemonia de Palmeiras e Flamengo no futebol, não só brasileiro, mas também sul-americano. E essas duas equipes irão continuar conquistando títulos. Pode acontecer o que aconteceu com o Flamengo ano passado, não ganhar nada em alguma temporada. Mas dificilmente essas duas equipes vão passar vários anos sem conquistar uma Libertadores, sem conquistar um Brasileiro ou até mesmo a Copa do Brasil. É questão de lógica. Equipes que contratam os melhores jogadores, é mais que provável que ganhem os torneios que disputar. Essa é minha opinião. E na opinião de vocês, Palmeiras e Flamengo estão muito à frente das outras equipes? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.